O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo e bem-vinda, amigo e amiga do podcast Meio Campo. Hoje é dia 29 de julho de 2024, me chamo Leandro, estou ao lado de Felipe Lobo, Bruno Bonsante, Matias Pinto, hoje sem o meu xará Leandro Stein. A gente está passando por tempos olímpicos, né? Olimpíada rolando em Paris, Bruno Bonsante voltando de férias. Muito obrigado, viu, Bruno Bonsante, pelo que você trouxe das suas férias para mim. Fico muito contente de saber. Espera eu entregar, né? Você não sabe se eu vou roubar. Então, e como é algo de papel, você vai ser testado em sua capacidade de não amassar um papel no aeroporto, na mala, tudo mais. Vamos ver, né? Mas a intenção já merece o meu agradecimento. De nada. Não vi, você estava de férias, então certamente diminuiu o volume, né, de informações que você acessa todo dia. Certamente você não ouviu o xadrez verbal, por exemplo, nas suas férias. Se ouviu... Não, eu perdi alguma coisa de política internacional? Não aconteceu nada, viu, Bonsa? Tá suave. Não? Uma outra coisa, bem né? Tranquilas. Pois é, veja você que segunda-feira passada eu fiz essa mesma observação pro Caio Belandi, né, nosso amigo do lado B do Rio. Falei, pô, o cara tá de lua de mel, não vai ouvir, né, o podcast Meio Campo no meio da lua de mel. Terça-feira chegou a mensagem dele que tava ouvindo. Tá errado, né, Caio Belandi, mas obrigado mesmo assim. O que não tá errado, e eu já abro mão, já abro esse programa, esse episódio falando, é que em razão da Olimpíada, até por questões profissionais também, tô dando uma ripa dobrada ali na Olimpíada, não vi nem os gols do Campeonato Brasileiro, não sei o que está acontecendo, vi só os resultados ali no SofaScore rapidinho, mas deixa eu ver se eu descubro, Felipe Lobo. Os goleiros fingiram lesão, os jogadores de linha fingiram lesão, os jogadores que foram substituídos fingiram lesão, os árbitros fingiram que são os donos do mundo, os técnicos e seus auxiliares técnicos fingiram que estão sendo metralhados por uma gangue muito malvada, que são prejudicados. As torcidas embarcaram nessa narrativa e xingaram todo mundo, principalmente nas redes sociais. O que mais está faltando? Acho que é por aí, eu acertei? Foi esse o fim de semana de futebol no Brasil? Foi um pouco isso, mas isso daí você pode manter fixado, né? Perfeito, eu fui esperto, né? Fui esperto, eu joguei na bola de segurança aqui. Coisinha chata, e as Olimpíadas servem até pra gente lembrar que a gente fica muito intoxicado por esse climão. Vem aí Copa do Brasil, é jogo de mata-mata, sabe como é que é, né? Num futebol onde nenhuma torcida, nenhum treinador, nenhum jogador aceita perder, é sempre a culpa do outro. Vai saber, né? E porque quando não tiver culpado nenhum, a gente ainda tem a carta da inteligência artificial agora para pôr a culpa. Ô, Matias Pinto, falando em árbitro, você gostou dessa nova regra do judô, onde o contato da cabeça com o tatame causa eliminação sumária? Pois fui pego nessa novidade aí, porque todo o ciclo olímpico tem alguma mudança, né? Lembra da época tinha o Cocá, né? Acabaram com o Cocá. Acabaram com o Cocá também, né? E eu achei até quando o árbitro do judô, né, chamou o VAR na luta da Rafaela Silva, eu achei que a japonesa ia ser punida, né? Porque a Rafaela caiu de cabeça, mas aí a punição é para atleta que se coloca em risco, né? No caso. Infelizmente, exato, a Rafaela acabou perdendo a disputa pelo bronze nesse lance, né? Para explicar quem não acompanhou as mudanças da regra do judô, porque estava provavelmente reclamando de algum juiz de futebol, ou reclamando de algum pênalti não marcado, ou alguma coisa assim, porque é assim a vida de quem acompanha futebol no Brasil. O judô, para proteger os atletas, criou uma regra que elimina os atletas. É muito bom.
É muito bom, porque o atleta não pode... Mas Pois não, Bruno Monsante. ela tinha alguma alternativa, assim? Tipo, ela poderia escolher não cair de cabeça? A Rafaela Silva não, boa parte das quedas desse tipo não, e essa regra está sendo contestada justamente por isso. Se você está numa semifinal olímpica ou numa disputa de bronze olímpica, vai ver a força do seu adversário, vai ver se dá tempo de você escolher tirar a cabeça ou não de uma queda, porque é isso, né? Para contextualizar, quando você cai e você põe a cabeça primeiro no chão, uma parte pequena dos lutadores põe primeiro a cabeça no chão, historicamente de fato, para tentar evitar que o ombro faça esse contato com o chão. Você põe a cabeça primeiro e aí você consegue evitar de tomar um golpe. Mas não é o caso, né, gente? Na prática, não é assim que acontece, inclusive porque o judô e todos os outros esportes tá mais físico, tá mais forte fisicamente do que já foi um dia. Então, essa regra talvez fosse legal lá em 1970, na minha humilde opinião. Eu que sou, viu? Eu fui esperar o motoqueiro passar, né? Vamos esperar o Alameda Santos. Não, o motor dele precisa de uma regulagem aqui. Porque... Não é regulagem. Eles fazem isso de propósito. Eles gostam disso. Eles pagam para ter o escapamento barulhento desse jeito. Não sei se você sabia disso. Não sabia. Não, pois é. Isso torna tudo mais louco ainda, né? Posso estar falando uma besteira aqui também. Não, mas tô falando, não faz sentido. Tem gente que fura de propósito o escapamento para fazer o barulho. Cada um na sua. Felipe Lobo, a gente tem o futebol feminino com a seleção brasileira, tem o futebol masculino sem a seleção brasileira, tá rolando lá, a seleção argentina com as suas polêmicas. Eu não estava aqui no episódio de sexta-feira, peço desculpas. Mas a gente está agora com a segunda rodada terminada, a terceira rodada vem aí. O time argentino, por exemplo, já está numa espécie de mata-mata, porque o grupo dele está todo mundo com 3 pontos. E o Brasil, no futebol feminino, não está numa situação muito complicada, porque são só 3 grupos de 4 e os 2 melhores terceiros colocados se classificam. Porque, do contrário, a gente poderia estar falando aqui de uma das mais absurdas eliminações do Brasil. O Brasil perdeu para o Japão após estar vencendo até os 44 do segundo tempo. O Brasil deu 2 pênaltis para o Japão, 2 pênaltis completamente evitáveis, na minha concepção, embora o primeiro um pouquinho mais acidental, mas o segundo pênalti a Yasmin não tinha que estar fazendo aquele movimento, primeiro o carrinho, depois o movimento com a mão, pênalti claro e desnecessário. O Brasil tomou a virada num erro de saída de bola, goleiro adiantada, uma coisa difícil de aceitar. Vai dar a quarta de final. Dificilmente não vai dar a quarta de final. Mas você acredita que essa seleção brasileira que chega nas quartas de final chega com a cabeça erguida, com moral, com a cabeça boa? Porque a gente sabe que essa espera pelo sucesso, essa espera pela grande vitória, vai minando, né? Vai minando. Um time que está em jejum, depois que ganha, depois que acaba esse jejum, é mais fácil, a perna fica mais solta, a musculatura, né, fica mais solta. Não me parece ser o caso dessa seleção brasileira. É uma seleção que tende a ser muito afetada quando alguma coisa sai errado, e dessa vez saiu muito errado no Parque dos Príncipes, Japão 2, Brasil 1. Saiu muito errado. E acho que o que mais incomoda nesse jogo, especificamente, é a falta de capacidade de controle, né? O jogo começou... Eu acho que os 2 pênaltis que deram pro Japão são discutíveis. Eu acho que o primeiro, claramente, para mim, não é pênalti. Porque o braço tá até para trás, assim, né? Então, eu realmente acho... E eu sei que sempre tem uma justificativa, porque a regra se tornou... Era para ser mais objetiva, né? A FIFA caminhou para tentar... A IFAB, né? Caminhou para tentar tornar ela mais objetiva, e no fim ela tá tão subjetiva quanto antes, só com a diferença que ninguém sabe o que é pênalti. O que eu acho que foi uma perda nesse sentido. Porque se a gente caminhou para tornar mais objetivo, não ficou mais objetivo, porque ninguém consegue definir o que é, e ela sempre tem uma justificativa interpretativa para marcar o pênalti, então eu acho que era melhor do jeito que era antes. Mas enfim, o segundo pênalti eu entendo mais, porque
ainda que fosse um braço que estava no chão e tal, ela mexeu um pouco o braço ali de um jeito que dá para o juiz interpretar que ela tentou interceptar a bola, mesmo que não tivesse tentado com o braço, mas ela tentou interceptar a bola ali e pegou o braço. Eu entendo, não digo que concordo, mas ali eu entendo mais. O primeiro eu acho difícil. Dito tudo isso, o Brasil conseguiu sobreviver ao primeiro pênalti e até acho que conseguia, depois fez 1-0, me pareceu ter uma situação muito favorável ali, porque o time tinha uma boa saída de contra-ataque, né? Aliás, a gente tá vendo, por exemplo, a Marta faz a jogada de um lançamento para a Ludmilla e a Ludmilla passa para a Jennifer fazer o gol. Me pareceu que o Brasil tinha algumas alternativas. Mas, de novo, assim como no primeiro jogo, o Brasil perdeu a chance de matar as jogadas, né? Me pareceu que o final da jogada, o último terço ali da jogada, na parte final decisiva do gramado, o Brasil estava errando muito e defensivamente foi mal. Aí foi mal mesmo, poderia ter tomado o empate até antes. E nem acho que foi porque o Japão fez uma excelente partida. Acho que o Japão fez um jogo correto, tentou pressionar, não estava conseguindo ir tão bem, mas pressionou ali no final. E teve o pênalti que é discutível, como a gente falou, o segundo, né? Mas eu compreendo, faz o gol de pênalti. Mas aí, pra mim, o inexplicável é depois disso. Porque tomar um empate ali já era ruim. Não conseguiu controlar o jogo, deveria ter controlado. O Brasil tem um problema no meio campo, né? E é um problema que não vem dessa gestão. Controle de jogo a partir do meio campo é algo que o Brasil perdeu. E a gente entende por que a Formiga jogou até onde jogou. Porque ela ajudava a fazer isso, né? Ajudava a ter um pouquinho mais de controle nesse setor. E esse é um setor que a gente não consegue ter controle de jogo. E aí, o gol que o Brasil toma, o segundo gol, eu acho inadmissível. Eu acho inadmissível por tudo que aconteceu. Eu não acho que é uma questão individual da Rafaele, que errou, mas eu não acho que é uma questão só dela, não. Acho que o time estava mal postado, errou na forma de marcar, errou em tudo. Todo mundo errou ali. E foi displicente na forma de marcar, deixou espaço, e aí acontece um erro que acontece, acaba levando a tudo o que aconteceu ali. E acho que não pode. Um time que está nessa concentração não pode tomar um gol desse. Como você falou, se é um mata-mata, já estava voltando para casa. E assim, tinha que ser tratado um pouco como mata-mata, porque como você falou, vai classificar, porque classifica 2 das 3 melhores terceiras e o Brasil ganhou um jogo. Quem ganha um jogo, dificilmente não classifica nesse formato. Mas a Austrália joga com os Estados Unidos, por exemplo. O Canadá pega a Colômbia, é um confronto direto, né, das duas pela vaga, basicamente, né? Porque é um grupo que está um pouco bagunçado, né? Porque o Canadá ganhou da França. Mas, enfim, eu acho que o problema é quando você classifica em terceiro, você tende a ter um adversário muito pior. E eu acho que esse é o ponto. O Brasil perdeu a chance de estar classificado nesse momento com uma vitória, ou estar com 4 pontos em uma situação mais confortável, e agora vai decidir contra a Espanha, que é a campeã do mundo, é uma seleção muito mais forte que a do Brasil hoje. O Japão é uma seleção mais forte que o Brasil, mas é um confronto mais equilibrado. Embora o Japão seja um pouco melhor, dá jogo ali. A gente viu nos amistosos que o Brasil fez com o Japão. Teve uma vitória para o Japão, uma vitória para o Brasil, e os dois foram jogos equilibrados. E nesse jogo foi equilibrado de novo. Então, é um jogo ganhável, né? O contra a Espanha é mais zebra. O Brasil ganhar da Espanha, acho que a maior possibilidade é a Espanha entrar meio mole no jogo, porque já classificou, tá com 2 vitórias. A gente sabe que no caso da Olimpíada o ritmo de jogos é maior do que a Copa, então é muito provável que a Espanha tire pelo menos umas 2 jogadoras do time titular, as que estiverem mais desgastadas, porque, né, a gente tá falando de um torneio de 16 dias, né? É muito rápido que você joga, né? Então é muito provável que a Espanha poupe pelo menos 1 ou 2 ali. Eu diria que pelo menos umas 2 jogadoras eles vão poupar. Mas aí significa que a Espanha vai ter que jogar pior do que normalmente joga, e o Brasil vai ter que jogar melhor do que jogou contra o Japão. Eu acho que até contra a Nigéria foi um bom jogo.
Mas eu acho preocupante a forma como o time não conseguiu controlar o jogo e a forma como tomou o segundo gol. Acho que o segundo gol não é admissível da forma que tomou. O time vai classificar. A gente vai falar dos outros times, né? Mas a gente vê que tem adversários perigosíssimos, né? Que se o Brasil cai de frente, eu temo que o Brasil não passe das quartas, né? A depender ali de como vai ser o confronto das quartas. E o Brasil tem capacidade de ir além disso. Só que se você não faz seu trabalho na primeira fase, a chance de você pegar um adversário que vai ser muito difícil nas quartas de final é grande, e aí o confronto fica difícil, né? Assim, eu acho que perder do Japão seria um resultado normal para a seleção brasileira. É um momento em que o Brasil não é uma das seleções mais fortes do mundo, né? Já teve momentos melhores, está num trabalho ali depois da Pia, agora com o Arthur Elias, está numa certa transição de geração, né? A Marta já tá jogando, né? Deu passe no primeiro jogo, um lindo passe para o gol da vitória do Brasil, mas não é uma seleção que em outros momentos entrava como uma das favoritas para a medalha. A questão, e se cair nas quartas de final também, assim, é decepcionante, mas eu não acho que seria um absurdo, dependendo das circunstâncias, né? Eu acho que a questão é um pouco essa, né? É você se complicar numa vaga, numa classificação e talvez num confronto de quartas de final por causa do gol que tomou e de uma virada que tomou contra o Japão nessas circunstâncias, né? Porque isso era evitável, né? Assim, você pode falar de várias questões estruturais e mesmo sem entrar na questão do futebol feminino, assim, de trabalho mesmo, começo de trabalho, de não ter, ou seja, de não estar com a geração mais talentosa de todos os tempos e tudo mais. Mas ali em campo, durante aqueles minutos com a bola rolando, dava para o Brasil ter feito melhor nesse jogo contra o Japão, sem precisar de mais nada, né? O gol que toma, o segundo gol, eu concordo com o Lobo, é inadmissível tomar um gol de fora da área, quase da intermediária, daquele jeito, por causa de um erro de passe a 2 minutos do fim, com a bola dominada em certo momento, né? Ali é um lapso que numa competição de alto nível como é o futebol feminino da Olimpíada não pode acontecer, e isso que é um sinal preocupante. O Brasil ainda está, como vocês expuseram muito bem, né? Assim, bem posicionado para passar para as quartas. Se isso servir como um alerta para a seleção não se desconcentrar novamente, ok, né? Mas eu fico um pouco preocupado com o sintoma disso para o time. Não, e se pegar, né, as duas atuações até agora, né, contra a Nigéria e o Japão, no qual o Brasil sai na frente, né, em ambos os confrontos, mas cabe lembrar, né, que a jogadora destaque do Brasil nessas duas atuações foi a Lorena, né? E isso é sintomático da pressão que o Brasil levou nessas duas vitórias parciais, uma que acabou se concretizando e a outra que acaba tomando a virada, né? Então, acho que é um grande alento, né, a Lorena, né? O Brasil vinha sofrendo muito, né, com essa posição, né? Várias goleiras passaram e não inspiravam confiança, e agora temos uma goleira que tem feito a diferença, mas não é o suficiente, né? Porque realmente o Brasil tem se complicado demais, tem tomado muita pressão das adversárias, e contra a Espanha eu acho que vai ser um filme repetido. Eu quero mandar um abraço pro Leonardo Biasi, um salve pro Bonsa, baita criador de conteúdo de Futebol Manager, ele deve estar com saudade de jogar. Cecília Madeira, um abraço, Getron Martins, Pedro Raup, Renan Silva, Cauê Nunes, Igor Oliveira, Luiz Gustavo, Wanderson, obrigado para vocês por estarem aqui, Maurício Silveira. Faltou, só para que não pareça corporativismo, né? Todo o relato que eu fiz da rodada do fim de semana e do meio de semana e de qualquer dia do futebol brasileiro, faltou incluir uma coisa: jornalistas que capitalizam com todo o ódio, toda a reclamação, todo o chilique, toda a discussão, toda a falta de consenso, toda a infantilidade, todo o calendário ruim, né? A nossa profissão, a minha profissão, tá cheio de gente que no fundo quer mais que Flamengo, Corinthians, joguem 80 vezes por ano, porque são 30 chances de reclamar da arbitragem, 30 chances de ironizar quem reclama da arbitragem, 50 chances de falar mal de alguém, 60 chances de provocar alguém. Então, a nossa parte,
a gente faz parte do problema, né? Só para que não pareça que eu falei do juiz, do técnico, do jogador, do goleiro, e não falei. Acho que só os gandulas, hoje em dia no futebol brasileiro, tá dando para defender, e com ressalvas. Quanto ao futebol feminino, futebol masculino, senhores, alguma observação dessas 2 primeiras rodadas? A Argentina, por exemplo, como eu disse no começo desse nosso papo, sofreu, inclusive perdeu para Marrocos, e Marrocos que se colocou como um time bom, forte, que venceu a Argentina, perdeu para a Ucrânia, então a gente tem aí um grupo equilibrado e um grupo imprevisível. Quem está classificado, 6 pontos, em casa, aparentemente indo bem, é a França. Que destaque dá para fazer sobre o futebol masculino olímpico até o momento? Olha, a França acabou vencendo de novo, mas não foi muito impressionante. Eu acho que o grupo da Argentina é o que está mais movimentado, é mais interessante porque a Argentina se recuperou, né, com a vitória contra o Iraque, e o que mais surpreendeu foi que Marrocos perdeu, né? E aí embolou tudo, porque o Iraque ganhou da Ucrânia na primeira rodada, a Argentina perdeu de Marrocos. Nessa segunda rodada, a Argentina ganhou do Iraque e a Ucrânia ganhou de Marrocos. Então, tudo ficou aberto para a rodada final. Eu acho que foi bom para a Argentina, né? Porque se Marrocos ganha, a situação já estava meio... A Marrocos já estava definido e ia ter uma briga ali pela segunda posição, né? E no caso como embolou tudo, a Argentina pode acabar inclusive como líder, né? Se vencer o seu jogo, nesse momento ela é líder. Pelo saldo. Se vencer né? o seu jogo. No saldo. Se vencer o jogo, vai se classificar. Então, acho que é interessante. Esse grupo vai ter jogos que vão valer tudo, né? Todo mundo pode tudo aí na última rodada, né? E eu acho que o destaque para mim é o Japão, pelo que tem feito, assim. A França classificou com uma certa tranquilidade, mas não foram jogos impressionantes, né? O jogo contra os Estados Unidos já foi sofrido, esse jogo agora não foi grandes coisas também, assim, venceu Guiné sem muito brilho, mas eu acho que o Japão, apesar de ter vencido por 1-0 só, eu acho que o Japão tem mostrado mais elementos assim para se acreditar que o time pode fazer bonito, assim. Eu não sei se vai ganhar o campeonato porque é muito difícil, os adversários são muito duros, mas eu acho que de futebol tem sido um jogo interessante de se assistir. Acho que o Japão tem merecido os elogios e é um time que já tem mostrado alguma capacidade de renovação, como a gente ficou um tempo sem ver, né? Então, acho que tem algo aí para se ver. Talvez o Japão brigue por medalha, o que já é bastante coisa, considerando como tudo aconteceu. E como a gente falou do futebol feminino, o Japão, do jeito que tá se colocando numa posição muito favorável, porque pode se classificar em primeiro, e aí vai depender de como acontecer, mas tende a ter um confronto um pouco mais simples. Então facilita você chegar, por exemplo, na semifinal, quando já vale ali uma disputa que pode te dar uma medalha, né? Se você passa da semifinal. Então eu acho interessante nesse sentido o que o Japão conseguiu fazer. No mais, a vitória do Paraguai, acho que é e Lobo, bem só um relevante. detalhe, né? Que o Japão, entre o 11 titular, não tem nenhum dos veteranos, né? É um time não tem. Olímpico, assim, na essência, né? E surpreende, né? Pela forma como tem conquistado essas vitórias, né? Acho que o jogo contra o Paraguai ficou flagrante, assim, né? Que foi um atropelo. Foi um atropelo. Então o Japão não conseguiu levar nenhum dos jogadores da seleção principal mesmo, né? Tinha um titular da seleção principal, não conseguiu. Mas tem ali bons valores, né? Bons jogadores. E acho que mais do que bons jogadores individualmente, o time é muito bem arrumado, né? Assim, isso joga porque, muito por direitinho. exemplo, o Takefusa Kubo tem idade olímpica e não foi não liberado. Foi liberado. Não foi liberado.
Então, eu acho que o Japão é quem mais me chama a atenção. Acho que, como resultado, a vitória do Paraguai foi muito interessante. O Paraguai sofreu muito, né? Tem quem olha 4-2, parece que pode ter sido, né, uma vitória com autoridade, assim. Foi uma vitória importante, mas estava 2-2 até os 45 do segundo tempo. Os 2 gols saíram nos acréscimos. Mas é uma vitória muito importante para o Paraguai, porque coloca o time de novo na disputa por uma das vagas, né? Isso é muito importante. O Paraguai é uma equipe que poderia fazer mais, né? Acho que a gente até falou aqui na primeira rodada. Eu até esperava que o Japão fosse melhor do que o Paraguai, mas não pela margem que foi, né? Então talvez aí o Paraguai tenha conseguido se recuperar e agora vai com uma vantagem para essa última rodada, né? Vai enfrentar Mali, que não mostrou muita coisa até aqui. Então se o Paraguai ganhar, vai estar classificado. O Japão pega o Israel precisa vencer o Japão e torcer contra o Paraguai, então é uma situação difícil. Claro, pode classificar como terceiro ainda, porque, né, também tem essa coisa dos classificados de terceiro que nunca dá pra ver. No masculino não, porque são 4 grupos. No masculino não tem, são 4 grupos. Então a situação de Israel é bem mais difícil. No mais, eu acho que não teve nada. O futebol... Estados Unidos conseguiu uma vitória contra a Nova Zelândia, uma vitória com goleada e tal, mas Nova Zelândia é um time muito fraco, né? Então não sei se dá para tirar muita coisa dali. Quem tá fazendo seu papel é a Espanha, tá fazendo como esperado, não é nada demais. Não jogou assim também grandes partidas, mas venceu com muita facilidade, né? A República Dominicana, o que também é esperado. Então ver assim, quem mais me chama a atenção é o Japão, pelo que está jogando. A França é a dona da casa e tem teve uma classificação tranquila, provavelmente com 3 vitórias, porque vai pegar a Nova Zelândia, que é um time fraco, né? E aí acho que a última rodada interessante mesmo vai ser o grupo da Argentina, que é o grupo B, porque é um pega pra capar, ou como diziam antigamente, é briga de foice no escuro. Quem ganhar classifica, né? Basicamente como você falou, e a minha, é mata-mata. Desses 2 confrontos aí, se 2 deles ganharem, né, vão estar na próxima fase. Mas nenhum futebol que chamou muito a atenção a parte o Japão. Perfeito. Na sexta-feira já saberemos quais são os cruzamentos de mata-mata, já estaremos, inclusive, a um passo, né? A um passo do princípio dos mata-matas. A gente vai ter a terceira rodada terça e quarta, descansa quinta. Acho que na sexta-feira, quando a gente vem aqui gravar o novo episódio do Meio Campo, já teremos o mata-mata em andamento. E estaremos de olho. Pois não. Não, só um destaque no futebol feminino que acho que vale ficar de olho. A gente até tinha falado na sexta do confronto Estados Unidos e Alemanha, né? Que era um confronto interessante de se ver. E Estados Unidos atropelou, né? Eu fui procurar o que os americanos estavam falando, porque os americanos são super cornetas, né? Como eles são uma potência no futebol feminino, eles são muito mais cornetas, né? Por exemplo, o time americano agora, masculino, está sendo elogiado, mas é um time que tem suas qualidades, mas é um time meio café com leite, não vai brigar por medalha, né? A não ser que aconteça aí alguma coisa. No futebol feminino, eles são candidatos fortíssimos, e se não chegar na semifinal é um fracasso. Então, eu tava vendo o que eles estavam falando e muitos elogios, assim, ao que tem sido feito. E uma vitória com autoridade como essa sempre ajuda, né? A troca de comando gera muita expectativa e acho que os Estados Unidos têm achado uma nova estrela, né? Os Estados Unidos acho que tem buscado renovar um pouco, tinha muitas estrelas veteranas, né? E foi um pouco fracasso na última Copa com essas estrelas, e me parece que a Sophia Smith está meio que assumindo esse papel de a estrela dessa geração, né? Uma jogadora que causava muita expectativa já na Copa do Mundo, mas agora parece que está assumindo o papel de protagonista desse time e foi bem decisiva nesse jogo. O podcast Meio Campo tem o patrocínio da KTO, não se esqueçam disso. Eu faço esse disclaimer porque você que nos acompanha, você que nos ouve, sabe que a gente é independente. A Central 3 é uma produtora independente, o Meio Campo é um podcast independente. Nós somos donos das nossas vozes, nós não somos a voz de dono nenhum.
e a gente tem independência para falar sobre casa de aposta, mesmo sendo patrocinado por uma. Esse é um tema que bate na porta do futebol no mundo inteiro. Se você assistiu o campeonato peruano, assistiu o campeonato jamaicano, assistiu o campeonato indonésio, vai estar lá, atrás do gol, nas camisas dos uniformes, e é preciso falar sobre isso, inclusive é preciso mais ser falado ainda pelas pessoas que querem regulamentar, que querem o bem do serviço. E querer o bem do serviço é quando a gente está aqui, quando eu faço a propaganda aqui da KTO, vocês são testemunhas, vocês que nos ouvem sabem o que eu falo, né? Só aposta para se divertir, não aposta aquilo que você não pode perder, não aposta embriagado. Se estiver se sentindo viciado, pede ajuda. Se estiver sentindo ansioso, fecha o site. A gente fala tudo isso porque isso chama-se responsabilidade com um tema sério. E o tema é tão sério, Bruno Monsante, que na Inglaterra um novo código de conduta de patrocínios está na porta, está na mesa, né? As receitas geradas pelos patrocínios desses jogos, né? Os jogos de azar que estão dentro das casas de apostas, tudo mais, devem ser redirecionadas para programas outros de infraestrutura, programas comunitários. Tem uma proposta na mesa que parece ser fruto de uma boa conversa, de uma conversa saudável sobre um tema que, se não for conversado, pode se tornar realmente problemático. Pois acho que não, é difícil comparar com a Inglaterra, porque lá a cultura de apostas já existe há tanto tempo, né? Então acho que as discussões já maturaram muito mais do que em outros países, né? Como o Brasil, em que isso é um fenômeno relativamente recente, né? Eu uso casas de apostas há mais de 10 anos, outras pessoas também, mesmo em tempos mais recentes, mas acho que a popularização, né, das bets foi algo de 2, 3, 4 anos para cá, né? Dá para acompanhar muito claramente isso pela inserção delas no mercado publicitário do futebol. E é um setor, né, que se tornou economicamente importante, porque não sei quantos nossos ouvintes já tentaram administrar um veículo de mídia recentemente, mas é difícil de encontrar dinheiro em outro lugar. Então também é algo que a gente tem que lidar com isso, né? Sem falar que é uma realidade, né? As pessoas gostam de apostar da mesma maneira que elas gostam de fumar, de beber, de fazer outras coisas que não são necessariamente saudáveis, mas enfim, a gente tem que lidar com isso sempre com responsabilidade, sempre com moderação, como a gente sempre tenta alertar. Então, o que dá para fazer em relação a isso? É ter regulamentações que consigam, né, limitar possíveis danos desse tipo de jogo, de outras coisas também. E acho que a Inglaterra está avançando bastante nisso, num contraste com o Brasil, em que isso ainda é muito recente, ainda é muito novo. Então, na Inglaterra, por exemplo, eles já baniram patrocínio na frente da camisa, né? Já é uma atitude que eles já tomaram. E agora essa outra que eu acho que é bastante significativa, porque você basicamente, o que está dizendo, assim, basicamente para traduzir bastante, é que o dinheiro de patrocínio de casa de apostas não pode ser usado para comprar jogador, né? Acho que é basicamente isso que eles estão dizendo. Ele vai ter que ser usado em investimentos em infraestrutura, em investimentos em categorias de base, em programas comunitários, em atividades educacionais, em tentar fazer campanhas que alertem para o vício contra o jogo, e acho que é interessante mesmo. Acho que é até uma maneira de desencorajar, né? Porque acho que também, certo momento ali, um dos problemas é quando boa parte do dinheiro que entra no futebol vem de casas de aposta, é que elas não vêm apenas das casas sérias, né? E acho que essa é uma distinção muito importante de fazer. Tem casas sérias e tem casas que não são tão sérias assim. E teve vários casos, não só no Brasil, como também no futebol europeu, de patrocínios de casas de apostas que você não sabia de onde vinha, né? De que tinha práticas que são muito condenáveis, né? Os clubes ingleses tiveram que lidar com isso e tudo mais. Então, acho que essa lei, essa nova regra, entre outras coisas, também desencoraja que haja tanta oferta assim de patrocínio de casas de apostas. E também já estão falando em estender o banimento de patrocínio da frente da camisa para a manga, porque a manga ainda é permitido, né? E existe uma discussão, essa já um pouco mais difícil,
de quem defenda um banimento em relação a patrocínio, inclusive nas propriedades de futebol, que significa placas nos jogos de futebol, que é onde mais aparece, as marcas mais aparecem ali do que na camisa. E em outros segmentos, por exemplo, ter o nome do campeonato, né, o naming rights. A segunda divisão inglesa é a Sky Bet Championship, né, que é a casa de aposta da Sky. Se eles estendessem esse banimento, seria proibido. Mas acho importante também dizer que esse controle que o Bonsa falou só é possível em um país onde controle está estabelecido, né? Um país como o Brasil, que não tem controle absolutamente nenhum, não tem nem regra para balanço no Brasil. Cada clube publica o balanço como quiser e esconde as informações como quiser também. Quem acompanha um pouquinho disso já viu, principalmente o que o Rodrigo Capello faz lá no GE, dá para perceber como os balanços são completamente diferentes entre si. Isso já é um problema, né? Mostra que a gente tem pouca transparência. E esse é um problema do Brasil como um todo, né? A gente é pouco transparente desde o governo até as empresas. As empresas também são pouco transparentes, né? E o governo exige pouca transparência das empresas, a gente exige pouca transparência dos governos e o futebol tem nenhuma transparência, né? O futebol é uma loucura completa. Então, assim, digo isso porque trazer uma ideia dessa para o Brasil eu acho bom, mas a gente tem que trazer muita coisa antes, né? A gente teria que trazer um tipo... Porque, por exemplo, como é que você controla onde o time vai gastar o dinheiro se você não sabe nem onde ele gasta, porque o balanço não tem um modelo obrigatório que os clubes têm que seguir, né? Então, tem todos esses aspectos, mas acho importante que a Inglaterra traga essa discussão, porque isso vai levar para outros países, né? Em alguns países já existe banimento de patrocínio de apostas e essa é uma questão que está sendo discutida. Para trazer um outro esporte que começou a discutir isso mais seriamente também, na Fórmula 1 já começa uma discussão sobre isso. Se deveria ser permitido patrocínio de casas de apostas dentro da Fórmula 1. Eu acho que é uma discussão que vai... Por estar na Inglaterra e a Fórmula 1 está muito ligada à Inglaterra, né? E essa discussão no futebol está muito forte, isso está migrando para a Fórmula 1 e eu espero que migre, porque eu acho que precisa ter uma discussão séria, a gente precisa tratar de uma maneira adulta esse assunto, né? Assim como eu acho que não adianta você proibir bebida, porque as pessoas vão beber do mesmo jeito, então você tem que regulamentar e tratar isso, eu acho o mesmo de aposta, você tem que regulamentar, mas eu acho a discussão sobre, por exemplo, será que deveria ser Brasileirão com o nome de casa de apostas, não naming rights? Eu acho que é uma discussão válida e acho que espero que isso chegue ao Brasil, embora eu duvide, mas a gente vai fazer nosso papel de colocar essa questão na mesa. Se ninguém quiser discutir, a gente vai trazer de novo outras vezes até uma hora alguém discutir. Ou a gente morrer de velho também, pode acontecer. Acho assim, regulamentação de mercado de publicidade não é uma novidade, né? Está chegando as casas de aposta agora, assim... De novo, em um mercado mais maduro do que o nosso, a gente nem regulamentou as casas ainda, né? A gente não tem, nem chegou lá, ainda tá em andamento esse negócio ainda, então para chegar lá no Brasil ainda vai demorar um tempinho. Mas só pensar que até 20 anos atrás, os carros de Fórmula 1 ainda tinham patrocínio de cigarros. E cigarro podia fazer propaganda na TV até 20 e poucos anos atrás no Brasil. Hoje não pode, você não vê mais propaganda de cigarro na TV. Então, assim, essas coisas acontecem. Eu acho que a autorregulamentação que as próprias casas de apostas, entre elas a KTO, mas não só ela, tem outras 6 casas de apostas, se eu não me engano, que pediram mais regulamentação, porque é importante ter mais regulamentação, porque protege o negócio. Então, espero que essa discussão chegue, porque eu acho, por exemplo, e aí é uma opinião pessoal, não é uma crítica aos atletas que estão fazendo diretamente, assim, eu estou dizendo, como conceito, atleta nenhum deveria poder fazer propaganda de casa de apostas. Isso é uma questão que eu tenho, porque em outros países isso acontece. Na Inglaterra mesmo, um jogador de futebol não pode fazer propaganda de uma casa de apostas. Eu acho que isso devia ser trazido. Isso dá para trazer agora. O jogador de futebol na ativa, ex-jogador, ok.
Eu acho que é outra situação. Um jogador que está envolvido no jogo nesse momento, e não é uma questão de que eu acho que ele vai manipular, porque não é isso que vai acontecer, é uma questão de imagem. A casa de aposta não deveria poder usar um jogador da ativa para fazer sua propaganda. Esse é um ponto que eu acho que deveria ser trazido para já. E se você vê por aí propaganda de site de aposta, pode ser até eventualmente da KTO, tá? Programa é propaganda, coisa de site de aposta que fala assim: tenha coragem, arrisque, vá fundo, corte, vá para outra. Porque esse é o tipo de coisa, inclusive, essa é a antipropaganda, essa é a propaganda do produto que não é como um cigarro fazer uma propaganda para você falando nicotina, câncer, vício, para outra coisa, mas a gente sabe que isso também deveria e vai entrar quando for regulamentado. A regulamentação serve também para isso. Vai vender um produto? Vende um produto com uma base, com um regulamento. Você não pode chegar e falar para a pessoa: aposte, dê tudo de si, hoje é seu dia de sorte. Isso aí é usar um negócio que não está regulamentado para tentar fazer charlatanismo e de maneira irresponsável. É o que a gente não faz aqui. Inclusive na regulamentação, Yamin, que estava no pedido das 7 casas de apostas que se reuniram, hoje tem mais do que 7 já nesse grupo, que pediu a regulamentação e criou um parâmetro de autorregulação, né? Como tem o CONAR, eles estão tentando criar algo para apostas. E um dos pontos que entrou na regulamentação do governo brasileiro, inclusive, mas que já estava entre as casas de apostas, nenhuma casa de apostas pode falar nas suas publicidades, no seu marketing, que é uma forma de ganhar dinheiro. A KTO, a Sporting Bet, a Bet365, eu estou falando as marcas porque elas defenderam isso, e eu acho isso importante. Essas marcas defenderam que nenhuma publicidade de casa de apostas possa falar isso. Não é nem que não deve, é que não pode falar exatamente. Que pode. E isso entrou na regulamentação. Por isso que eu espero muito que a regulamentação entre logo no ar e isso seja eficaz, porque é como a gente sempre fala, a aposta não é para ganhar dinheiro. Não acredite quem te fala isso, porque é mentira. Não acredite em coach que fala que tem método para ganhar na casa de apostas. Não tem. A gente aqui gosta de falar de apostas para se divertir. Eu e o Bonsa sempre falamos disso antes de ter o patrocínio, porque a gente se diverte nisso. Mas é uma diversão, a gente não usa para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro você ganha trabalhando, ou você investe. E aposta não é investimento, né? Então, sempre importante. E eu falo disso porque essas casas de apostas defenderam que não possa falar isso. Isso é importante. Espero que isso passe. O Renan Silva lembra aqui que o Brasil não consegue regular direito o uso de agrotóxicos, imagina. Ô Renan, o Brasil não consegue juntar 3 presidentes de clube de futebol para regulamentar o ganho de dinheiro dos times de futebol. O Brasil não consegue juntar 2 pessoas para fazer uma tabela de um campeonato. O futebol brasileiro é um exemplo melhor até do que regulamento de agrotóxico. Até quando o dia que o Brasil conseguir regulamentar agrotóxico e, em geral, né, tudo que a gente tem para comer, esses selos, você está gostando, Matias, desses selos que aparecem na comida agora? Alto índice de açúcar. Você viu que isso daí teve um impacto, né? Porque tem muita gente que está evitando justamente alguns tipos de alimentos, né? Porque agora fica bem visível, né? Comunicação, né? As pessoas passam a saber. Se você não fala, a pessoa não fica sabendo. Isso é um fato. Tem gente que pode tomar um susto ao descobrir que certas coisas estão em determinados ingredientes. Nem todo mundo sabe que o macarrão deriva da farinha. Nem todo mundo sabe. E nem tem que saber mesmo, a gente não sabe tudo de nada. Matias Pinto. Aliás, essa regulamentação, só para elogiar, eu tinha visto na Argentina, no ano passado, quando eu fui lá, e era igualzinho, assim, o Brasil trouxe, e que bom que trouxe, porque era uma coisa importante, né? E na Argentina tinha, e era um pouco assustador, assim, coisa que a gente está acostumado a consumir, e não sabe, assim, tá alto em sódio. A gente não sabe que tem muito sódio ali, né? Às vezes a gente não sabe, então é importante mesmo. É o que você falou, comunicação. Você entende do regulamento da ginástica, Lobo, ou não?
Não, mas a Gabi entende. Confuso, né, Ela consegue falar assim, ela girou um pouquinho errada. A Gabi entende tudo, que ela fez ginástica quando era criança, então ela entende as regras, é incrível. Eu assisti com ela, é muito divertido porque ela fala e os comentaristas logo depois falam por que a nota não foi tão boa, por que foi tão boa. No entanto, não existe ninguém na Olimpíada que faz o salto bianco. Né? Não tem. Infelizmente ela não chegou lá. Deixa eu falar, viu? Minha memória já foi melhor, porque comecei quando você termina a Olimpíada de Japão, né? Você tem todos os regulamentos já decorados, né? Começou essa daqui, eu tava vendo as coisas, falando, mas como é que funciona isso aqui mesmo? Eu não tô lembrando direito. Com ginástica, judô, skate, surf, tô tendo que fazer várias perguntas. É fácil, Bruno Monsanto. Alguns esportes têm árbitro. Outros esportes têm jurado. O boxe tem árbitro e jurado. E o resto você deixa rolar. Aí você fica olhando. Se o árbitro falar que não é, e o jurado você espera dar a nota no fim. E você vai aprendendo, né? Que o problema é que é rápido, né? Então às vezes você aprende que já tá acabando, né? Então tem que... Pois é, não, judoca, karateca, o cara viaja, passa 7 dias morando na Vila Olímpica, passa 3 anos treinando e acaba em 5 minutos, né? Às vezes em 1 minuto, pois é. Às vezes em 2 minutos. E o futebol com 2 tempos de 45, 3 rodadas na fase de grupo. Quer começar antes da cerimônia de abertura? Começa. Ô, gente, é uma esculhambação, né, cara? E o futsal não tem. O futsal tem que ter na Olimpíada, né? E não tem. Tá na hora. É que, assim, tá na hora o Katsu, né? Porque eu ia falar, tá na hora da FIFA e do COI entrarem num acordo um pouquinho mais razoável, porque é uma esculhambação. Mas aí eu estaria falando de 2 entidades esportivas que teriam que entrar em consenso. E nem FIFA, nem COI são organizações, entidades esportivas. Elas encenam desportividade, mas elas atuam no campo político. Eu quero ver se o COI ou a FIFA conseguiriam regular agrotóxicos também. Acho que não conseguiriam, né? Aliás, assim, falando rapidamente da série... A não ser que o veneno venha de países do sul global, de países indesejados, aí você proíbe. Falando rapidinho da cerimônia de abertura, foi a coisa mais engraçada do mundo, né? Eles fizeram uma cerimônia de abertura em que só não podia chover, e aí choveu. Tipo, é um desafio do destino, né? Tomei, né? Porque eu tava em Paris no dia, e... tem outra coisa também, né? Que acho que o quanto que eles bloquearam, porque era praticamente impossível ver, né? Eu tentei, eu fui lá no espírito de, será que dá para dar uma espiada? Absolutamente impossível, né? Com barreiras e policiais e o trecho do Sena, né? Entre a Torre Eiffel e 6 quilômetros para trás, completamente obstruído, né? E eu senti a população de Paris bem irritada com isso, né? Acho que isso foi algo que foi bastante até, né, reportado e tal, mas para fazer a Olimpíada em Paris, eu acho que a organização tirou boa parte da experiência de Paris. E não por acaso a cidade estava meio vazia no dia da cerimônia de abertura, o que eu achei muito louco também, né? Eu cheguei lá esperando que ia ter fila em tudo, que não ia dar para ia estar tudo lotado, e não tava, até eu tava de férias, mas eu sou jornalista, né? Eu fui comprar um souvenir e perguntei pro cara da loja, e aí, como é que tá o movimento? E o cara falou que tava muito fraco, né? Pouco turista, os parisienses tudo viajando. Eu imagino que isso mude, talvez, né? Também foi só uma fonte, né? Não tô querendo fazer uma super reportagem aqui. Talvez isso mude ao longo das 2 semanas, né? E quando deu a cerimônia de abertura, tipo 7h28 de Paris, eu senti que a galera tava um pouquinho mais energizada, né? O que é um pouco também do parisiense, né? Ser meio snob até o negócio começar, o negócio começa e fala, e tá cantando lá Marselhesa com a mão no peito, que também aconteceu, né? No bar em que eu tava vendo parte da Olimpíada. Mas foi um produto, assim, não é novidade também, mas foi um produto 100% televisão, né? Porque na cidade de Paris, com uma cerimônia de abertura no Rio, teoricamente aberta ao público, a céu aberto, foi quase impossível de você ver qualquer coisa. Mas sabe que o seu relato, Bruno Monsanto, casa com um colega correspondente lá na França, o Francisque Patin. Não sei se você conhece o Francisque. E ele falou a mesma coisa, cara. Os parisienses vazaram
E os turistas não conseguem chegar perto do lugar. É claro, eu acho, desde 2008, todas as cerimônias de abertura olímpica são impressionantes. Eu que gosto de ir para Sapucaí, é como se eu tivesse visto o melhor desfile da Portela 4 vezes seguida, porque é muita coisa muito grande. Mas, de fato, quando você faz uma coisa que foge da arena, né, que não está cercada, sim, e você ao longo do rio, é claro que o evento passa. Quem está ali na arquibancada não vê com a mesma clareza que a gente em casa uma apresentação solo de um cantor em cima de uma cobertura de um prédio, numa transição narrativa ali. Então, isso acontece. Mas também ninguém reclama, ninguém pensa no pobrezinho do cara que vai para Francorchamps, VGP da Bélgica de Fórmula 1, e ele só vê uma reta e uma curva. Né? Não dá pra você também, não precisa ver toda a cerimônia. Acho que houve também uma quebra de expectativa, né? Quando você anuncia que vai ser no Senna, né? Acho que você tem uma imagem na cabeça de, tipo, a cidade se reunindo para ver, né? Mas aí também, sendo meio aberto, né? E aí, assim, à medida em que também as preocupações de segurança vão aumentando, né, e acho que a França está num nível de segurança alto já há muito tempo antes da Olimpíada, por causa da Olimpíada, foi restringindo, a estimativa de público foi reduzida, então acho que chegou um momento em que eles pesaram uma coisa com a outra e falaram, melhor fazer restrito para a televisão do que correr o risco, e aí aconteceu desse jeito. Bruno Monsante, que me comprou um pôster na cidade de Nápoles, é o terceiro pôster igual que eu compro, Bruno Monsante. Espero que esse seja o primeiro que chegue. Vai chegar. Um eu perdi no aeroporto, o outro, quem comprou para mim, nunca deu as caras. Assim, completamente não amassado, eu não garanto, né? Mas vai chegar. Não, mas na hora de enquadrar, a gente deixa bonitinho. Muito obrigado. Quadro muito bonito. Fala a verdade. Bonito, né? É bonito. Vai estar aqui atrás, bonito. No meu cenário. Quando estiver pronto, vai estar aqui atrás. Agora o Matias Pinto, agora há pouco, o Abner Teixeira, lutador que já foi medalha, né? Foi bronze. De bronze pelo Brasil nas Olimpíadas anteriores, ele perdeu para um lutador equatoriano, que se chama Congo. Veja só. Vê se no Congo tem um lutador chamado Equador, né? Vê só como são as coisas. Apesar que o Equador passa no Congo. Inclusive tem isso, mas eu fiquei pensando uma coisa, o pessoal lá no Uruguai ficou sabendo que tá tendo Olimpíada, cara? Porque é o 4º dia de Olimpíada, eu não vi nenhuma menção ao atleta uruguaio até o momento. O Uruguai, ele tem alguns atletas no atletismo, né? Que estão assim, não são favoritos, mas estão lá no bolo, né? Principalmente no que o Uruguai é bom? Ciclismo já foi no passado, né? Futebol, evidentemente, mas no passado foi muito nas Olimpíadas o atletismo, o basquete já foi bronze também, né? Em 2 oportunidades. Mas o Uruguai é isso, né? São 3,5 milhões de habitantes, consegue produzir jogador de futebol em grande escala, mas as outras modalidades têm mais dificuldade, né? Uma delegação pequena. O Uruguai que não ganha uma medalha, se eu não me engano, desde o basquete em 56. Eu acho que é isso, né? Pô, então a resposta é que não é bom em nada, né? Não, é que... A seleção está dividida, nós estamos na Celeste Olímpica. Assim, eu acompanho bastante a imprensa uruguaia. Lá eles comemoram muito quando algum atleta ganha o diploma, né? Porque do 4º ao 10º lugar, se eu não me engano, os atletas ganham um diploma olímpico, né? Então no Uruguai eles fazem festa quando um atleta ganha um diploma olímpico. Aqui os países sul-americanos comemoram finais, né? Atletas que chegam em finais. Assim. Que a gente... É doido isso. Uruguai, viu, Lobo? No site dos uruguaios tem o quadro de diplomas, não tem quadro de medalhas. Não, mas é doido isso. É porque a gente se acostumou... E mostra como a gente tá num patamar que às vezes a gente cobra de uma maneira maluca os atletas, né? Porque é isso, nos países sul-americanos em geral se fala muito sobre isso, né? Chegar a uma final é um título, assim, um atleta equatoriano chegar numa final de qualquer modalidade é uma coisa super importante. E às vezes a gente desvaloriza, né? Só pra lembrar um caso, outro dia algum idiota qualquer, foi bater boca com a Joana Maranhão. Ela era uma atleta, tinha sido uma atleta medíocre. E ela foi quinto lugar na Olimpíada. Foi finalista. Quinto lugar. Finalista olímpica. Ela foi para mais de uma Olimpíada, mas ela chegou em 5º.
naquele momento, naquela prova, ela foi a 5ª melhor do mundo. E alguém chamar uma pessoa de medíocre, porque foi 5º lugar no mundo, mostra, só para comparar com os países sul-americanos, como a gente às vezes é maluco com os nossos atletas, né? Não, e só fazendo uma errata aqui, a última medalha do Uruguai foi também no basquete, só que em 64, né? Os Jogos de Tóquio. Bem melhor. 60 anos aí, então. Mas ganhou a de 56 também. O basquete Uruguai tem 2 medalhas de bronze, né? Só para efeito de comparação, o medalhista de ouro nos 400 metros livres, o Lucas Mertens, fez 400 metros em 3 minutos, 41 segundos e 78 centésimos. Faz um tempo que eu não nado, mas lá na Academia Fênix, em Maceió, um exercício de vapor, eu fiz esse mesmo 400 metros. Quanto que foi aqui que ele fez? 3 minutos e 41, eu fiz em 27 minutos. Para você terem uma ideia do que é esses caras, para se chamar de medíocre. Mas eu quero ver ele fazer uma reportagem, tá? Quero ver verdade. se ele faz uma reportagem. Quero ver ele fazer 9 mil toques. Quero ver ele apresentar um podcast aí, isso. Cacei mais uma aqui, viu? O Uruguai foi medalha de prata em Sydney. Milton Wynants. Ciclismo. Daqui a pouco o Matias descobre que ganhou uma medalha ontem, né? E para Paris levou 25 atletas, 21 homens, 4 mulheres, inclusive o Rugby Sevens, que já não tem chance, né? Que é quase metade da delegação. Lamentavelmente. Pô, o cara tá igual os jogadores, o Vampeta, que foi penta e não quer que o Brasil seja hexa, para ele ser sempre o lembrado. Esse camarada aí, o Milton, tá bem. Ele é o último medalhista olímpico, até hoje ele dá entrevista. Por aí. A gente brinca aqui, estamos respeitando, mas atleta olímpico, se tem uma coisa que eu babo, que eu fico olhando e falando, puta, esse merece respeito, é atleta olímpico em geral. A gente brinca porque brinca, tem que brincar, e porque, com todo respeito ao esforço do Felipe Lobo hoje em fazer o roteiro numa segunda-feira olímpica com o futebol claudicante parado aí, eu preferi passar os últimos 15 minutos aqui conversando de futebol. Parabenizo o seu esforço na feitura do roteiro, você sempre muito, muito, muito dedicado, claro, muito preciso na feitura aqui do roteiro, mas eu não quero saber hoje sobre a ida do Varane para o Como. Me desculpa. Um abraço, viu, companheiro? Tchau, tchau. Realmente não tá uma proficiência de assuntos, assim, relevantes nesse momento, né? Até porque a gente quer falar de futebol brasileiro. Técnico gritando, gente rolando. Então. Se a gente quiser vender inconformismo, né, ou indignação, sabe que indignação é uma das coisas que mais funciona aqui nesta rede. Ou se a gente falar assim, assim, a gente falou hoje sobre ser inadmissível o gol que o Brasil tomou, mas era uma circunstância específica, né? Mas se a gente estivesse falando assim, é inadmissível o Brasil, pentacampeão do mundo, perder de qualquer time. Isso aí né? Ou então, assim, o que alguns fazem... A diferença é que a gente fala que é inadmissível quando é inadmissível, né? Sim. O problema é falar que é inadmissível quando as coisas não são. E a gente até falou que era totalmente admissível perder do Japão. O problema foi a circunstância que isso aconteceu, né? Não podia ser desse jeito. E assim, indignação vem de muito, por isso que também nessa época muita gente vende indignação contra os atletas olímpicos, porque isso gera repercussão, né? Enfim, mas é isso. E só para quebrar um pouco da sua vontade, eu vou falar que o Manchester United está considerando um novo estádio, e tá uma discussão que é interessante lá, que é muito do que a gente fala aqui. Reformar o Old Trafford, que é uma tarefa difícil, porque é um estádio muito antigo, ou construir um estádio novo. E isso gera debates lá, tá gerando debates lá, porque evidentemente é um estádio que tem mais de 100 anos, né? É um estádio que tá lá, o Manchester United joga nele há uma centena de anos, então é muito difícil abrir mão disso, né? E tá se discutindo porque
construir um estádio novo traz benefícios, né, para você tentar modernizar e tentar ganhar mais dinheiro. É uma discussão que a Inter e o Milan vivem na Itália também, que é uma questão difícil, porque é um estádio, talvez o mais, para mim, é o estádio mais icônico. Eu sou suspeito porque eu torço para a Inter, mas para mim o San Siro, o Giuseppe Meazza lá, é uma arquitetura única. Você nunca vai ter de novo aquele estádio, né? Então eu acho uma dó você perder esse estádio. E Old Trafford não acho uma peça de arquitetura tão espetacular assim, mas ele tem uma história muito rica para os torcedores e para o clube. Então, é uma situação difícil, né? Porque você tem que fazer essa escolha e tá pensando até o fim do ano se vai fazer ou não. E aí, se for fazer um estádio novo, eles vão fazer igual o Tottenham. A ideia, né, pelo menos é construir do lado, porque o clube é dono dos terrenos em volta, né? Então, construiria o estádio do lado e manteria o Old Trafford até o novo estar pronto. Mas é difícil, né? Se eu fosse torcedor do United, eu não sei se eu ia querer o fim do Old Trafford, né? É difícil abrir mão disso. É difícil, todo mundo tem direito à nostalgia. Beijo pra você, Lobo. O Matias Pinto, veja você, eu tô trabalhando pro COI, né? Nessas Olimpíadas a gente tá dando uma ripa ali, mexendo com retaguarda, edição de vídeo e tudo mais. E hoje eu estava com o tênis, né? Uma das minhas atribuições era cuidar das imagens do tênis. Aí a Bia Haddad jogou de manhã e perdeu, né? O tênis é um esporte que a Bia vai precisar evoluir, menos na força física me parece uma boa tenista. Eu não entendo porra nenhuma de tênis, mas estou me permitindo, porque na Olimpíada pode, né? Na Olimpíada a gente pode se arvorar aqui. Eu acho que ela fica muito alto e baixo, ela se estressa demais e perde 6 pontos em seguida. Enfim. Aí ela almoçou, eu imagino que um macarrão, né? Depois do jogo de tênis é um macarrão, né? Que a gente come. Não sei. Repor carboidrato, não sei. Sei lá, uma coisa assim. E 2h30 depois ela estava jogando tênis de duplas. E ganhou. Isso aí, rapaz, na história do Uruguai nunca teve uma tenista que jogou de manhã, o individual perdeu, ganhou de tarde. Mas fala, jogar duas partidas de tênis num dia só, parabéns para a Bia Haddad. De toda forma, a Bia Haddad segue viva na competição de duplas, com a sua dupla, que se eu não estou enganado se chama Laura. A Luísa. Exatamente. Luísa Stefanini. Luísa Stefanini. Que foi a medalha de bronze com a Laura Pigozzi em 2021. Perfeitamente. Beijo pra você. Beijo e voltamos aí, né, na sexta-feira, no horário das 15 horas. Beijo, Bruno Monsante. Um beijo. O Uruguai teve Pablo Cuevas, né, que foi um bom tenista aí, que poderia ter feito isso aí que o Yamin falou. Dependendo. Qual era o Forlan poderia ter jogado tênis também, ele ficou entre o tênis e o futebol. El Cachavate. O Bonso Olímpico hoje acordou 8h30 para ver Nadal e Djokovic, e vocês sabem como isso é difícil para mim, né? E ficou tremendamente decepcionado com o que viu. Então, foi um pouco triste, né, Bonso? Foi, né? Mas na Philippe Chatrier, em Roland Garros, né? Ver o Nadal tomar uma pancada daquela. Ele ainda reagiu no segundo set, né? Para tentar deixar um pouquinho menos feio, mas tá acabando ali, né? E é triste quando tá acabando. Eu sei muito triste. Bem. Já acabamos de ver isso acontecer, né? Pois é, em breve veremos Nadal, assim como Cristiano Ronaldo e Messi, chorando copiosamente à beira da quadra, tendo epifanias e se tocando que não dá para vencer todas. Não dá para ganhar do tempo. Falando em tempo, o tempo está estourado. Eu pensei em dar 15 minutos de acréscimo, igual está sendo praxe aí no futebol olímpico. Tentei abrir um Golden Score aqui, porque o judô... passaria horas aqui conversando com vocês sobre as regras do judô, viu, cara? Porque tá meio difícil, cara. Tá um pouquinho difícil. Ainda bem que o judô é um esporte onde o comportamento é muito levado a sério, né? Você realmente não pode ficar questionando, porque é muita decisão questionável. Eu tô assistindo boa parte das lutas e tem sido difícil. Mas acho que 5 minutos tá bom, né, Matias? 5 minutos de acréscimo. Você que é um homem que costuma dar 20, 22 minutos de acréscimo,
Eu costumo ser rígido, termino numa hora, igual aquela cascata. Você estava de férias, Bruno Bonsante, quando eu contei que tem uma cascata que pintou aí. Você vai tropeçar com ela qualquer dia no Instagram, no Twitter. Tem uma mentira que estão contando que um árbitro, eu esqueci o nome do árbitro que eles usam para essa mentira, essa fake news, falou, tinha um árbitro fulano de tal, nos anos 70, que falava assim, eu não dou acréscimos, porque eu sou pago para apitar 90 minutos. Evidentemente é uma mentira. Mas eu sou pago para fazer um podcast de 60 minutos. Além disso, é chorinho. Eu gosto de ficar um pouquinho a mais com vocês. Estou com saudade de todos, exceto do Matias, que eu vi há pouco tempo. Mas quero te encontrar, Bruno Bonsante. Não por sua causa, para pegar o meu pôster. A gente conversa. Lógico. A gente conversa. Conversamos. Offline, faço questão de encontrar, de dar um beijo, dar um abraço e pago a cerveja. Pronto. Tchau, gente. Sexta-feira estamos de volta. Até mais.